Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco e esse aqui é mais um vídeo da sessão de leituras. Hoje eu queria falar com vocês desse livro aqui, é do Darcy Ribeiro, o mesmo cara que escreveu O Povo Brasileiro, né? Esse livro chama Os Índios e a Civilização, a integração das populações indígenas no Brasil moderno. Como quase tudo do Darcy, está editado pela Global Editora. E essa edição aqui que eu usei, ela é uma edição mais recente, ela é de 2017. É a 7ª edição de 2017. Mas é um livro já relativamente antigo, é um livro de 1970. E o Darcy compilou os dados ainda nos anos 1950. Ele continuou fazendo pesquisa em bibliografia secundária e tudo, mas ao longo dos anos 50 o Darcy ficou praticamente viajando Brasil afora, Brasil adentro, fazendo a pesquisa que culminou na publicação desse livro. Ele foi uma das pessoas contratadas pela Unesco para fazer pesquisas em relação a esse contexto da tal da democracia racial brasileira, né? O Florestan Fernandes também tinha sido contratado para falar sobre a situação dos povos negros no Brasil, e o Darcy foi contratado para fazer uma pesquisa e uma avaliação, né, e um relatório sobre a situação dos indígenas. E acaba que os dois trabalhos foram muito diferentes daquilo que a Unesco esperava, né? A Unesco tinha uma certa expectativa de que o Brasil fosse um país modelo em relação à democracia racial, à miscigenação dos povos e à criação de um cadinho cultural que misturasse e que permitisse a cada um o seu próprio lugar numa cultura plural e aberta e sincrética, etc. Tanto o Florestan quanto o Darcy acabaram percebendo que o Brasil, na verdade, é um lugar bastante violento e que lida muito mal com a diferença, e os povos em posição de subalternidade histórica eram submetidos a muita violência. Esse livro do Darcy, ele faz um percurso bastante amplo, vocês veem que é um livro grande, né? E ele faz uma análise bem ampla em relação à trajetória dos povos indígenas ao longo da primeira metade do século XX. Ele faz algumas recuperações para além desse arco temporal, conforme o argumento exige, né? Então, às vezes ele fala do século XIX, e eventualmente ele volta mais, né? Fala das primeiras incursões de povos vindos da Europa, na costa e ao longo dos grandes rios e tal. Mas o grande foco dele é na primeira metade do século XX, de 1900 até 1950, portanto, e voltando um pouquinho até 1870, quando necessário, e expandindo até 1967, 68, que é quando ele aparentemente finaliza o manuscrito, né? São os dados mais recentes que ele acaba usando para a primeira edição. E cara, um belíssimo trabalho. É um livro muito interessante de ler. O Darcy, assim, com uma cultura impressionante, falando de muitas coisas muito diferentes, muito a par da bibliografia secundária, né, de relatos de outros etnólogos, antropólogos e tudo. Muito conhecimento de primeira mão, ele rodou muito o Brasil, então ele com muita consciência de causa, falando sobre realidades muito diferentes. E por isso ele acaba tratando o tema com a complexidade e o respeito que o tema merece. Sem grandes generalizações, ainda que ele tenha um grande argumento, depois eu falo dele. Ele tem um grande argumento, mas ele enfatiza muito como um país de dimensões continentais, como o Brasil, envolvendo formas de vida tão diversas quanto acontece no território brasileiro, certamente é um espaço que tem que ser tratado com nuance. Então, os povos indígenas da região dos grandes pinheirais de Paraná e Santa Catarina se comportam de maneira diferente dos povos de floresta tropical em meio aos arquipélagos ali do Rio Amazonas, ou, né, na região mais próxima do Acre, quase na fronteira ali com Colômbia, Peru e tal. São modos diferentes de vida. Ainda fala, né, dos indígenas que habitam os cerrados, a região de Mato Grosso. Então são povos muito diferentes entre si por conta de terem histórias muito diversas, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista das exigências ecológicas, e aí nesse contexto então tem muitas diferenças.
E aí ele vai falando e cara, é uma aula de Brasil, porque ele fala de muitas regiões diferentes, de aspectos históricos diferentes, e por um ângulo que, eu não sei onde você estudou, mas que eu particularmente não vi na escola, não vi na faculdade, não tinha visto em lugar nenhum. Então ele conta de coisas muito interessantes, é um exímio contador de histórias. Eu imagino que ele fosse uma ótima companhia para mesa de bar, assim, porque é um cara... A escrita dele é muito agradável, ele vai contando as histórias, é tudo muito agradável. Tirando a parte onde ele vai falando do Marechal Rondon o primeiro grande movimento do Serviço de Proteção ao Índio, que aí ele é tão elogioso que cansa um pouco. E eu honestamente acho difícil que a coisa fosse tão boa desse jeito, porque cá entre nós ele paga um pau assim pro Marechal Rondon, que a gente fica meio preguiçoso de ouvir. Mas fora isso, então tem essa parte, me cansou, por assim dizer. Eu não tenho opinião formada, nunca li, só as coisas que eu ouvi falar sobre o Marechal Rondon vieram basicamente do que o Darcy conta nesse livro. Mas me cansou o tom elogioso, muito rasgação de seda, assim. Tirando isso, um livro muito agradável de ler, muito fluido, ele conta muita história. Claro, é um livro grande, então no final eu tava meio querendo acabar porque eu queria ler outras coisas. Mas é um livro muito agradável de ler, muito bem narradas as histórias. Muitas histórias muito tristes, porque ele está contando de uma interação dos povos indígenas com o que ele chama de neo-brasileiros. Ele está falando de neo-brasileiros, é interessante, né? Porque não daria para chamar os civilizados de brasileiros, porque, bem, os indígenas são brasileiros também, em alguma medida, né? Chamar de civilizados também seria uma escolha estranha, ele mesmo fala disso, porque alguns encontros entre povos indígenas e extrativistas, ou eventualmente desbravadores de mata, ou bugreiros mesmo, seria colocado de maneira muito equivocada se a gente colocasse essas pessoas que vão ali atacar os indígenas como civilizados. E aí então ele prefere não, e aí ele entra com essa terminologia, achei interessante, de chamar de neo-brasileiros. E aí os neo-brasileiros vão encontrando os indígenas e ele vai contando sobre como isso foi se dando ao longo desse período que ele estudou. A conclusão dele, como eu já antecipei para vocês, não ratifica as expectativas da Unesco. Ele entende que não tem essa integração ao longo da qual o indígena vai sendo assimilado e vai se tornando parte do povo brasileiro sem distinções de natureza. Fala, olha, isso não acontece. O que pode eventualmente acontecer é um indígena ser sequestrado da sua grupalidade ou ser desgarrado. Ele então se perdeu do seu grupo de referência, seja porque foi sequestrado, seja porque todo mundo morreu e só sobrou ele, seja porque ele foi negociar e acabou nunca mais voltando. E aí esse cara pode, ao largo de todo um processo, deixar descendentes que vão se tornando parte do povo brasileiro, ainda que nesse contexto eles não sejam indígenas, porque eles não têm nenhuma referência cultural. E aí o que ele vai dizendo, Darcy, não faria sentido a gente tentar colocar marcadores genéticos para separar indígena de não indígena, porque aí seríamos todos, praticamente todos, em alguma medida indígenas. Então os marcadores não podem ser só genéticos, eles têm que ter alguma marca cultural. E com essa marca cultural, o que o Darcy percebeu não tem essa integração. O que pode acontecer é o que o Darcy retrata como transfiguração étnica. Vejam só que palavra, que expressão difícil. O que é transfiguração étnica? Transfiguração étnica é a melhor das hipóteses. É um cenário em que uma determinada comunidade indígena tem, primeiro está isolada, né? Isolada de contato com a civilização europeia e os neo-brasileiros e tal, então não tem contato. Aí começa a ter contatos esporádicos, né? Sei lá, viu um avião passar, aí depois ouviu tiro, aí depois viu alguém passando na mata, e aí vai tendo contatos. Aí esses contatos podem gerar uma interação intermitente. Eventualmente eles reconhecem que um está aqui, o outro está ali, mas nem sempre conseguem matar um ao outro, e aí eles começam a se tolerar na medida do possível, passa a ter algum tipo de troca por algum interesse, alguma coisa assim. E aí isso pode ir evoluindo no sentido de ir caminhando, né? Até um contexto de trocas sistemáticas. E esse contexto de trocas sistemáticas, ele inicialmente, né, diz o Darcy, isso em todos os casos que ele conheceu, isso expõe a comunidade indígena a grandes riscos, porque ela passa a ser explorada, porque ela passa a ter que conviver com
problemas de saúde, né, para os quais eles não tinham preparação, então grandes mortandades por epidemias, por coisas. Tem esse contexto de violência sistemática, então as terras deles vão sendo tomadas, a mata vai sendo derrubada, a caça fica mais difícil, os rios ficam sujos, ou o rio escasseia, ou eventualmente eles passam a não conseguir circular pelo território porque tem estradas, passando carro. E aí, ao longo desse processo, se essa comunidade sobrevive a essas intempéries e sustenta esse processo de trocas sistemáticas, apesar dessa situação, né, de desfavor, então ela é sempre sistematicamente desfavorecida, a comunidade indígena, ela sempre sai perdendo, mas se ela consegue sobreviver e manter um coeficiente ali demográfico suficiente para ela não entrar em colapso, né? Porque se fica muito pouco, se eles ficam meia dúzia ali, eles não conseguem manter, porque não conseguem manter cerimonial, não conseguem manter taxa de natalidade, não conseguem manter pessoas distribuídas nas funções, etc. Se eles sobrevivem e conseguem manter um coeficiente demográfico minimamente, né, satisfatório, é possível de eles passarem por esse processo através do qual eles recriam o próprio lastro mitológico, cultural, cerimonial, sociopolítico, econômico, e aí eles vão se reinventando de uma maneira tal que eles passam a conseguir sustentar algum grau de culturalidade vinculada, né, à própria história, aos próprios mitos de origem, e apesar disso não estarem suscetíveis à desintegração, a esfacelamento por conta das trocas com os neobrasileiros. Então essa transfiguração étnica, diz o Darcy, que é o melhor dos cenários, mas ele vai dizendo, e tem momentos que ele fala isso muito claramente, assim, a rigor, o melhor dos cenários é um cenário que a gente não pode mais esperar, que é um cenário onde o povo isolado segue isolado, porque os neobrasileiros não vão lá encher o saco deles, eles continuam fazendo o que eles fazem há muito tempo, e eles podem continuar fazendo o que eles fazem há muito tempo. Porque qualquer melhoria que a gente possa atribuir, na prática não se sustenta. Não, mas pô, eles vão ganhar instrumentos de aço, com isso eles vão gastar 1/100º do tempo para fazer as coisas que eles fazem. E aí o Darcy vai dizendo, bom, esse tipo de coisa muda o regime de distribuição de trabalho, muda o regime de distribuição do tempo. Então tem grupos, e aí ele conta um exemplo, não vou lembrar jamais os nomes de etnias, eu sou péssimo para isso, mas ele conta um exemplo de uma comunidade específica que tinha uma maneira de regular os ciclos que dependia do processo de semeadura, levando basicamente 2 luas, vamos dizer assim, né? Tipo uns 15 dias. E aí, quando eles fazem com 2 dias, tem um período que eles ficam ali que ele é muito desorganizador. Porque os homens foram fazer tal coisa e dali 2 dias eles estão lá. E aí as mulheres estão fazendo as outras coisas que cabem a elas, só que os homens já estão lá de volta. E aí aumenta muito o quanto eles comem e eles não estão indo caçar, porque eles já fizeram o que eles tinham que fazer naquele momento. E aí eles estão de volta na comunidade e isso desorganiza um pouco as coisas. É claro que isso vai acontecer de 1000 maneiras, né? Mas o que o Darcy vai dizendo no fim das contas essas soluções que vêm de fora, primeiro elas não são sustentáveis, porque um cara vende um bagulho de aço para ele, mas não ensina ele a fazer aço. Até porque não faria o menor sentido ensinar ele a fazer aço, porque ele não tem a menor necessidade de fazer aço pela maneira como ele se organiza, né, dentro da sua própria comunidade. Então, você cria uma relação de dependência, e essa relação de dependência, ela desconfigura, ela descaracteriza as dinâmicas internas. Então, se você tem as pessoas fazendo os arco e flecha, e aí a flecha do cara é indicativa da perícia que ele tem, e aí ele passa a ter prestígio porque ele faz as flechas mais bonitas. Aí um cidadão qualquer comprou tipo 250 flechas da China e elas são todas iguais, mas elas são mais leves, mais rápidas, mais perfurantes e elas encaixam automaticamente no arco. Isso desorganiza as coisas ali. Então o que o Darcy vai sinalizar, esse exemplo eu inventei, tá? Das flechas da China, isso ele não fala não. Mas o que ele vai dizendo basicamente, né, para resumir, é que esse modo de interação ele não é vantajoso para esses povos que estavam em situação de isolamento. O que pode acontecer é eles passarem por esse processo todo de aproximação, sobreviverem às custas do processo, e é disso que a gente está falando, de custo do processo, e aí eles sobrevive gente suficiente, eles conseguem não se desagregar completamente,
e aí eles podem passar por um processo de transfiguração, que pode envolver, eventualmente, assumirem mitologias, por exemplo, que não estavam presentes antes. Então, no A Queda do Céu, lá do Davi Copenaua com o Bruce Albert, o Copenaua vai dizendo do lugar de Teossi. E Teossi é o Deus católico. E aí ele vai falando sobre Jesus. E Jesus é Jesus. E eles fazem parte da mitologia que o Copenaua apresenta como a mitologia dos Yanomami. Agora, essa mitologia ela foi se constituindo ao longo desse processo de trocas. Esse é um exemplo, talvez, ainda que o Bruce Albert e o Copenaua não usem essa expressão meio troncha do Darcy, talvez seja um exemplo, então, de transfiguração étnica, nesse contexto em relação à mitologia, né? E aí, então, o Darcy vai apresentando esse grande argumento dele, que a transfiguração étnica é o mais próximo que a gente tem de uma assimilação, ainda que não seja assimilação, porque mesmo essas grupalidades que conseguiram passar por esse processo inteiro e chegar com algum grau de capacidade de autorreconhecimento na outra ponta, eles não vão ser considerados cidadãos como os demais. Eles vão ser cidadãos em alguma medida de segunda classe, ou cidadãos especiais, ou cidadãos atípicos. Em muitos casos eles não têm direito a voto, ou eles, enfim, eles circulam no regime econômico de maneira peculiar, por questões óbvias. Então a ideia que a Unesco tinha em mente, né? Pô, o Brasil consegue assimilar, né? O que o Darcy fala é não consegue. Só que é isso, né? Esse livro não é exatamente sobre esse argumento. Esse argumento acho que ele teria feito em 50 páginas, o livro tem, sei lá, 400 e tanto. O que ele acaba fazendo é uma grande narrativa, é uma espécie de epopeia, Game of Thrones, assim, de como foi esse período de interações, né? É um Game of Thrones muito triste, porque o Crono esteve com as mesmas figuras o tempo inteiro, que a gente que nem aparece na história, que são os detentores, né, das grandes indústrias na Europa. O que aparece na história são seringueiros em situação de penúria, tendo que matar indígenas que também vão ficando em situação de penúria, porque eles têm que arrancar borracha dali das árvores para vender para alguém, que vai vender para um navio, que vai vender para Ford, que vai fazer carro e vender para um cara numa cidade, que também não apareceu aqui. E o dinheiro vai para o seu Ford ali. Então é um Game of Thrones um pouco esquisito, porque o Throne não está em lugar nenhum. Em lugar nenhum da narrativa dele. Apesar disso, gente, belíssimo livro, muito, muito simpático assim, de ler. Tem questões, é claro, de terminologia de época. Então, Darcy usa um pouco uma lógica progressivista. Então, ele fala de atrasados e os que vão evoluindo e a maneira como uma civilização evolui. Tem essa lógica um pouco teleológica progressivista, né, para a maneira como civilizações se desenrolam, né, ao longo do tempo. Mas, tirando essas características, que tem a ver com o fato de ser um livro que já tem 50 anos, né? Mas eu acho que ele até que envelheceu bastante bem, porque é um livro interessante de ler, ele é um livro fluido, você de vez em quando dá risada, de vez em quando se emociona, não sou muito de chorar, mas assim, né, tem partes mais emocionantes, mais tocantes e tal, e muito, muito interessante, assim. Então, para quem se interessa pela história do Brasil, pela maneira como as coisas se configuraram para elas chegarem onde elas estão hoje, e quem se interessa eventualmente por causas indigenistas, ou por entender como o movimento indigenista se configurou como ele está hoje, é um livro bem interessante, assim. Não tem muito uma pretensão didática, ele é mais um trabalho exploratório, tem uma tese, mas não é sobre a tese exatamente. Então é basicamente você poder ter um bom papo de bar com esse cara que aparentemente foi ótimo de papos de bar, que é o Darcy Ribeiro. Então recomendo para quem tiver a oportunidade, e você inclusive não precisa ir para o bar, né? Eu li aqui em casa, por exemplo. Então é isso, gente. Fica a dica. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês gostem do livro. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, a casa é nossa. Mandem comentário aí. Tamo junto, tá bom? Um abraço, povo.